A saga do Tio Patinhas é sem dúvida o melhor quadrinho da Disney que eu já li em toda a minha vida. Desde quando eu comecei a ler, fiquei procurando outro da Disney que tivesse a mesma qualidade, mas eu nunca encontrei. Para fazer esse vídeo eu até dei uma pesquisada na internet antes e acabei descobrindo que esse quadrinho foi cancelado. Ou seja, se eu não me desfazia antes, agora que eu não vou desfazer. Então para você que quer conhecer mais sobre como o Tio Patinhas ficou rico, qual é a polêmica envolvendo o cancelamento e a jornada desse pato de sucesso, fica até o fim desse vídeo que a gente vai comentar sobre tudo isso, usando de exemplo essa última edição que foi lançada. A família do Tio Patinhas era uma família muito rica, possui uma grande terra e até mesmo um palácio, só que devido a medo de uma suposta assombração, eles não moram nesse palácio há muitos séculos. Eles acabam morando numa casa totalmente humilde e usando roupas de trapo, ou seja, a riqueza do Tio Patinhas perdeu no meio das suas gerações. Uma riqueza que era atribuída ao clã Mac Patinhas, um dos maiores clãs das antiguidades, com muitas pessoas ricas, mas a riqueza foi se acabando e outros grupos se apropriaram daquela sua terra rica e também daquele seu palácio, que se tornou com o tempo um palácio mal assombrado. É então atrás de melhoras de vida para ele e para sua família que Patinhas vai atrás de novos rumos para obter riqueza. Seu primeiro trabalho foi como engraxate e ele não teria conseguido nenhum cliente se não fosse a ajuda da sua família. Depois disso ele vai evoluindo aos poucos e é no seu trabalho de engraxate que ele consegue a sua primeira moeda, que guarda até hoje com todo carinho, no meio de muitas outras. Depois disso ele vai evoluindo na vida e se tornando cada vez mais rico, só que por certas ocasiões e perseguições ele perde muitas vezes a sua riqueza e recomeça do zero, mas graças a essa sua coragem de trabalhar ele nunca perde o ramo e sempre consegue recuperar o que perdeu. Ele passou anos e anos atrás da riqueza para se tornar realmente rico, e a riqueza que ele encontrou não foi por acaso, ele passou anos e anos minerando numa terra atrás de ouro, então ele passa a ser um pato rico. Mas não só por aí, a forma que ele administrava o dinheiro também ajudou bastante a construir essa riqueza. Ele foi investindo mais e mais, fazendo empréstimos e cobrando juros até abusivos para pessoas também abusivas, e aí ele se tornou com isso o pato mais rico do mundo, sempre usando a sua riqueza para outros investimentos. O dinheiro era tanto que ele chegou até a construir uma caixa forte em Patópolis. É muito interessante da gente ver no quadrinho, logo no primeiro capítulo, que ele vai deixar sua família a partir de viagens, atrás de trabalhos e melhorias de vida. Ele se pergunta quais são as aventuras que o esperam, e ali no quadrinho seguinte mostra exatamente o que vai acontecer, que no caso é ele se tornando um pato extremamente rico. Como eu falei, essa história vai muito além de só isso, obviamente, mas eu não posso contar tudo aqui por motivos bem óbvios, mas eu vou deixar passando algumas partes aí para vocês verem como a edição é muito bem trabalhada, a arte é muito boa, mas o melhor de tudo é a história, que como eu falei, até hoje eu não encontrei história parecida em nenhum quadrinho da Disney. Essa é a melhor história da Disney que eu já li em todo o meu tempo de leitura, e até hoje não consegui achar outra igual. É uma pena que essa edição dificilmente vai ser relançada, e se for relançada, vai ser com diversas censuras. A censura em questão é por conta de um personagem que faz parte de uma tribo africana. Ele é um personagem que é como se fosse uma maldição do Tio Patinhas, e o quadrinho foi censurado por causa do estereótipo desse personagem. Tem uns shorts aqui no canal que eu falo sobre qual é a maldição do Tio Patinhas envolvendo esse personagem. Então basicamente esse é um dos motivos da censura, por causa desse personagem e outros estereótipos desse capítulo. É o capítulo com certeza mais polêmico de toda a edição, mas se essa edição for relançada, com certeza vai ser com censuras a esse capítulo principalmente, e substituindo algumas falas, como está acontecendo já há muito tempo. Tirando isso, o quadrinho é totalmente leve, descontraído e não tem nada de muito sério. É só por mais questão dessas épocas que nós vivemos que pedem para censurar alguns momentos, embora eu seja contra qualquer tipo de censura, porque isso tira a essência da obra e às vezes impossibilita a gente de fazer até mesmo uma crítica social. Como vocês podem ver, essa edição possui bastante páginas, justamente porque a história para a construção da riqueza do Patinhas é uma história bem longa, mas muito divertida. É uma história para adultos e também para crianças. Como eu falei, é uma pena que é muito difícil você encontrar essa edição para venda, e para republicar vai se tornar mais difícil ainda. Mas talvez por aí você encontre em alguns scans e com certeza vale a leitura. Tio Patinhas é popularmente conhecido como um velho muito ranzinza, só que ele na verdade era um garoto humilde, que como eu falei, chegou a trabalhar com engraxate, mas essa rabugentice ele foi criando com o tempo, quando a riqueza acabou tomando conta da sua mente, e ele chegou a perder o apoio dos seus familiares. Ele chegou sim a fazer atrocidade, como foi o caso dessa maldição que ele sofreu. Ele foi amaldiçoado por destruir uma tribo indígena para expandir a sua riqueza. Ele foi avisado por um chefe daquela tribo que ele sofreria as consequências, só que ele não deu ouvido e destruiu a tribo mesmo assim. Isso foi só algumas das atrocidades que ele cometeu em busca de mais e mais riqueza.
algo que acabou tomando conta do seu interior, e o quadrinho deixa isso bem explícito sem fazer apologia. O quadrinho mostra de pouco a pouco o quanto ele foi perdendo a confiança de seus familiares, e no final de tudo mostra os seus familiares abandonando ele nessa jornada e deixando ele por conta própria. Tanto que o quadrinho do meio para metade começa com o sobrinho do Tio Patinhas indo visitar ele, e ele está numa cidade totalmente solitário, uma mansão gigante, mas sem ninguém para visitá-lo. É então que, através da união deles, Tio Patinhas começa a ser mais descontraído e chega até a comentar as atrocidades que cometeu, mostrando que a família trouxe de volta essa luz de esperança, libertando ele da ganância. E é então a partir dessa união que surge a saga DuckTales, que no caso ganhou até uma animação bem conhecida e uma série de quadrinhos também. Recentemente a Disney lançou uma animação totalmente remasterizada desse mesmo título. Depois disso ele continua a ser um personagem bem ranzinza, mas foi se tornando cada vez mais e mais sensível, tornando-se totalmente diferente de como ele estava, porque se ele continuasse naquele modo ele continuaria solitário, pois ninguém suportaria a sua presença. Mas ele não é só um personagem rabugento e totalmente rico. Vai muito além disso, mostra que a luta para ele conseguir aquela riqueza foi tanta que ele colocou essa luta acima dos seus próprios princípios familiares, mas depois, graças a uma luz, ele se recuperou e se tornou uma pessoa muito melhor. Eu fico realmente muito triste porque alguns não vão poder ler, ou senão a maioria não vai poder ler esse quadrinho e não vai mais ter acesso a ele, mas foi uma das poucas aquisições que eu fiz e não me desfaço de maneira nenhuma, principalmente agora depois dessa censura. Então é uma pena que vocês não possam ter acesso a ele, mas como falei, se você desejar você pode ir atrás de scan e talvez vocês podem achar alguém se desfazendo dele, embora por um preço bem salgado aí, mas é uma edição que vale muito a pena. Caso contrário, tem as edições do Don Rosa que estão saindo por aí, um valor bem mais abusivo do que o valor dessa edição. A qualidade não é a mesma, mas ainda é o quadrinho do Tio Patinhas. E se você curte o quadrinho da Disney e achou algum melhor do que esse, pode comentar aí. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e essa também é uma breve história do Tio Patinhas. E antes de encerrar também, caso você queira conhecer mais sobre o quadrinho, recomendo você assistir os shorts aí do canal, que tem vários vídeos falando sobre o Tio Patinhas e todos eles são sobre assuntos desse quadrinho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário, a sua sugestão e também de curtir o vídeo. E é isso, até a próxima.